Olá, amigos, boa noite. Segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, e nós estamos aqui iniciando mais uma noite de estudos e reflexões e mais uma semana, se Deus quiser, onde estaremos tendo uma oportunidade de visitar várias obras. Lembrando que amanhã, se Deus assim nos permitir, iniciaremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, os amigos estão chegando, Tânia, Jane, Ivete, que já estão conosco, Isabel, e a gente, como sempre, agradece muito, Gilda, Célia, Dilza, é uma alegria podermos estar juntos, Célia, querido, então sejam bem-vindos, Carol, Laura, vamos à nossa prece, depois continuamos cumprimentando os amigos, como sempre. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as bênçãos dos céus descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações e fortaleça a nossa fé. Permita, Pai, que junto de nós o Mestre amado se faça, através dos benfeitores espirituais que em seu nome vêm a nós, nos intuindo, nos inspirando, nos fortalecendo, para assim continuarmos. Júlio, boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe, que a nossa semana seja uma semana repleta de ensinamentos, de conhecimentos, pois que é isso que todos nós ansiamos. Meus amigos, Regiane, boa noite também, Célia, boa noite, Célia Maria, Brígida, Terezinha, sejam bem-vindos e vamos ao nosso estudo hoje da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 37, que tem como título a preleção da ministra. Nós já vimos um grande trecho desse capítulo e paramos quando a ministra veneranda falava a respeito do pensamento, da importância do pensamento, das criações mentais, que a partir daquilo que pensamos, as coisas vão se edificando na nossa vida, na nossa caminhada terrena. E ela falava, pensamentos ruins vão atrair coisas ruins, vão materializar coisas ruins em nossas vidas, da mesma forma que pensamentos bons trarão consigo boas presenças, boas situações em nossas vidas. E aí continua então a ministra veneranda, até esse trechinho nós tínhamos visto, continua a conversa. Vamos lá, Gil, Rosana, Mauro, Kazuko, Mara, sejam bem-vindos, boa noite, que a semana se inicie com muita alegria para nós. Cleusa, Cida, todos bem-vindos. Então, continuando o ensino que veneranda estava passando àqueles trabalhadores que ali se encontravam, ela dizia, o pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos da lei universal. Então, ela falava dessa importância, né? A importância da situação de um pensamento que vai gerenciar o pai como o pai celeste, os filhos estão todos envolvidos. Deus cria pelo pensamento. E todos nós estamos envolvidos pelo pensamento. E este pensamento é que trabalha nessa lei de causa e efeito do universo todo. Continuava a veneranda dizendo, nele transformam-se homens em anjos. Então, neste pensamento divino que tudo preenche no universo, e nós somos as criações mentais do Pai, neste mar de pensamento divino, dessa matéria gerada pelo pensamento do Criador, é que os homens se transformam em anjos a caminho do céu, ou gênios diabólicos a caminho do inferno, colocando duas situações totalmente antagônicas. Céu e inferno representam o bem e o mal, representam a tristeza e a alegria, representam a felicidade e a infelicidade, o estado de plenitude, o estado de primitivismo da criatura. Então ele diz, neste mar de matéria mental divina,
os homens podem se transformar em anjos, se assim trabalharem pelos lados mais positivos, tanto quanto se transformarem em gênios diabólicos que a caminho do inferno. A caminho do céu é a paz, a caminho do inferno é o transtorno mental. Nós não precisamos de um inferno, localização geográfica em algum ponto do universo. O inferno está criado por nós através dos pensamentos mais tormentosos que possamos ter, então nossa consciência não terá paz. Vamos lá, Cláudia, Rosângela, Jaqueline, sejam bem-vindos, é uma alegria sempre podermos estar juntos, Edith, Cidinha, que eu acho que eu não tinha cumprimentado a Cidinha, mas continuando, falando dessa questão de vigiarmos os próprios pensamentos. Ela então vira a plateia e diz: apreendem a importância disso? Conseguem apreender, conseguem comensurar a importância de cuidar do pensamento? Essa foi a fala da ministra para aquele público que ali estava. Certo, nas mentes evolvidas, entre os encarnados e desencarnados, basta intercâmbio mental, sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, nos maravilhosos planos da intuição entre os seres de toda espécie. Então, ela está dizendo que a linguagem usada por espíritos, por mentes mais evolvidas. Evolvidas é aquelas que se abriram mais, aquelas que se elevaram mais, que têm mais condições de ascender propostas melhores. Entre estas mentes, o intercâmbio não precisa ser oral, a conversa é mental. Mente para mente e na forma de intuição, na forma de, dentro de si mesmo, captar a mensagem que o outro está emitindo. Então, sem a necessidade da oralidade das palavras, e ainda a gente percebe que daí a distância não fará diferença, porque a pessoa estará recebendo intuitivamente todas aquelas propostas mentais que o outro está emitindo. Assim ela dizia, a conversa também entre encarnados e desencarnados, mas evolvidos, é assim. Não há necessidade do espírito desencarnado se materializar, se apresentar ao encarnado, se eles puderem dialogar mentalmente e aquela orientação espiritual chegue a ele na forma da intuição. Por isso que a intuição é alguma coisa que a gente tem que estar muito atenta, né? Qualquer coisa que nós tenhamos neste caminho da intuição, vale tomar cuidado, porque normalmente será esta linguagem que os espíritos vão usar para passar mensagens que edifiquem para nós, se nós estivermos no caminho do bem. Também será mensagem de destruidora ou causadora de confusão, se nós estivermos envolvidos na chuva que vai chover, e a pessoa, imagine, né? Olha, quando volta, tá todo molhado, assim, bem que minha mãe diz, leve o guarda-chuva que vai chover. O que nos acontece? Nossa internet parece-nos que está dando umas travadas. Eu percebi uma agora. Vamos ver como é que vai chegar até o fim. A Regiane pergunta se quando ficamos preocupados com alguém baixa a nossa vibração. Não é que baixa a vibração, é que fica uma monoideia. Não há espaço para mais nada, se a nossa mente está centrada apenas num ponto, nem para receber a intuição do mundo espiritual. Porque nós ficamos com a monoideia, não damos espaço para percepção de mais nada, para receber nenhuma intuição, e assim nós estamos ficamos com essas dificuldades, né? Então, minha gente, vamos ver, tá travando, mas volta rapidinho. Nós estamos tentando aqui melhorar
o wireless de casa mesmo, né? A gente coloca mais um aparelho e aí vamos melhorar um pouquinho, quem sabe fica tudo legal. Mas voltando rapidinho, está ótimo. Bem, continuando então, ela fala para todos nós a respeito dessa conexão mental entre desencarnados e encarnados. Então não há uma necessidade de uma comunicação, né? De um desencarnado dar uma comunicação via médium, se nós podemos ter uma informação na própria mente, através desse processo intuitivo, esse canal de comunicação intuitivo que todos nós estamos então ligados. Vamos lá, continuando as reflexões de Veneranda, ela está dizendo, né? O espírito que haja vivido exclusivamente em França, ela vai dar um exemplo, aquele espírito que viveu muitas encarnações num local, e aqui ela disse em França, poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalística especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também exige afinidade pura. O espírito teve várias experiências numa língua, ela cita França, então ele viveu e falou sempre francês, muitas encarnações. Desencarnou em França, usando a língua francesa. Quando ele vai se comunicar com um médium, ele, se ele tivesse que falar, claro, ele falaria a língua francesa. Se o médium entendesse francês ou não, era outra história. Talvez não entendesse e não conseguisse decodificar aquilo que o espírito estava falando. Mas não importa a língua que ele fale, quando nós emitimos um pensamento, nós mandamos a imagem. O pensamento é uma construção mental. E isso independe da linguagem. É uma construção mental que o outro vai captar a mesma imagem e vai vestir aquela imagem com palavras que lhe são próprias. Então não importa se ele viveu em França, se ele só pode falar francês, mas ele vai emitir, se ele for falar de um, vamos dizer que ele vai falar de uma possibilidade de caridade, de assistência aos pobres. Ele poderá falaria isso em francês, mas quando ele pensa a imagem de pessoas necessitadas, ele pensa a imagem de outras oferecendo socorro a essas pessoas necessitadas. E o médium, intuitivamente, ele capta esta imagem e vai dizer, não, olha, nós precisamos cuidar daqueles necessitados, estão passando dificuldades. Quer dizer, não importou para o médium a linguagem usada. E o detalhe que existe nisso é que quanto mais afinidade houver entre o espírito comunicante e aquele que recebe a comunicação, quanto mais afinidade, mais clara é a imagem, melhor se estabelece esse contato pensamento a pensamento, sem a utilização de palavras, não há necessidade disso. Não estamos... Vou fazer um parênteses apenas para a gente relembrar alguma coisa, de que às vezes algumas comunicações psicofônicas, os médiums puxam o sotaque, vamos dizer, era o espírito francês e ele vai dar uma comunicação oral e vai usar aquele sotaque que ele atribui a ser francês. Ou é uma pessoa da Europa, alemã, um médico, tem muito médico alemão, espírito, fazendo cirurgia espiritual, e o médium estará lá puxando um sotaque que ele entende ser o alemão. Nem sempre é, mas ele entende assim. A que se deve isso? Ao espírito comunicante? Não, ao médium. Ao médium que poderá ter vivido também nessas terras, com essas línguas diferentes, e ao receber aquela imagem
que o outro está lançando e impressionando a sua mente, a aproximação muito nítida daquela criatura com expressão de outra língua, o médium poderá despertar em si alguma lembrança da língua e assim ele falar, descrever a situação com um certo sotaque diferente da sua língua natal. Poderia, mas vejam, somente se ele dominasse esses idiomas, quer dizer, ele já contém nele os programas desses idiomas e seria acessado o programa. Aí ele poderia tanto falar como escrever, porque ele tem um acervo. Mas se não tiver, qual é o problema? Se é a imagem que está sendo passada para ele e ele é um narrador vestindo aquela imagem com o seu vocabulário pessoal. Então não há que ter preocupação, médium, de querer, porque aquele espírito tem um nome francês ou tem um nome alemão e ele querer na hora da comunicação usar esse sotaque. Bobagem, não há a menor necessidade disso. Pode usar a sua linguagem comum, tranquila, porque o conteúdo é que vai valer, o conteúdo é que vai ser importante. Vamos ver a Cláudia dizendo, aqui falamos línguas diferentes. No plano espiritual existe então a comunicação comum, sem ser pelo pensamento. Não, a comunicação comum é a do pensamento. Cláudia, a comunicação comum entre as criaturas é a comunicação do pensamento. As línguas que falamos diferentes podem ser usadas no mundo espiritual. Claro, entre espíritos portadores do mesmo conhecimento da língua. Então pode acontecer de que espíritos que tenham vivido uma experiência, por exemplo, nós temos um jovem que desencarnou, agora não lembro, eu lembro o sobrenome mais ou menos dele, mas não lembro mais o nome. E ele faz um relato naqueles livros do Chico, de Jovens no Além, ele vai contando como ele foi recebido no mundo espiritual. E ele era de uma família judia. Então, ele usa expressões pertinentes ao vocabulário dos judeus. E ele encontra-se com o avô no mundo espiritual, que também, embora ele sendo um brasileiro, a ascendência dele toda do judaísmo, ele vai falando, então, a questão de terminologias específicas. Terminologia específica. Então, pode acontecer, sim, que isto venha a acontecer, né? Que venha a surgir. Mas é isso, quer dizer, a linguagem pode ser mantida, às vezes, até por caridade, para que aquele espírito se sinta mais em casa, se sinta mais acolhido. O mundo espiritual pode usar isso, né? E a Tânia dizendo que ela já viveu essa experiência, que nunca nessa vida aprendeu espanhol, mas nós não temos só essa vida, né? Nosso acervo é muito grande, não sabemos todas as nossas experiências, mas todo o aprendizado é como uma HD de um computador. Nós vamos salvando arquivos e esses arquivos podem ser solicitados a qualquer momento para fazer bom uso, né, no momento oportuno, no que for necessário. Bem, vamos então continuar com a conversa da ministra veneranda para com aqueles que estavam assistindo. E aí ela diz o seguinte: não estamos nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidade entre si. Perceba o que ela está dizendo, nem todos têm a mesma afinidade, e essa afinidade seria até da linguagem, da vivência, do foco da vida, do nível espiritual, do nível intelectual. Então, a afinidade, nem todo mundo está afinizado com todos. Não, nós temos os grupos.
e grupos podem ter linguagens diferentes. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos isolados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Então nós temos uma afinidade e somos, como diz a ministra veneranda, somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra. Então, cada experiência terrena, cada reencarnação nossa é um aprendizado. Fosse da língua, dos costumes, da cultura, não importa. Nós estamos aprendendo da convivência, da psicologia, da filosofia. Tudo nós somos compelidos a prosseguir as nossas construções mentais. Então, nós temos um grupo, temos um conhecimento e somos impulsionados a buscar outros grupos, outros conhecimentos, outras vivências, quase que se estivéssemos fazendo um intercâmbio. Aquilo que os estudantes fazem, sai do seu lugar comum, sua família, seu país e vai para outra família, outro país, conviver por um tempo. E o de lá vem para cá, trocam-se os lugares. É um intercâmbio. Para quê? Qual é a finalidade disso? Aprender. Aprender costumes, aprender a língua, aprender tudo que é possível numa experiência diferente. E é isso que nós, então, também, do mundo invisível para o mundo visível, ou de desencarnados para encarnado em cada encarnação ou reencarnação, nós estamos ali fazendo esse intercâmbio, trocando de lugares. Então nós temos o nosso núcleo e precisamos nos experimentar num núcleo diferente, num aprendizado diferente, para que a gente possa aumentar a nossa bagagem evolutiva. Então André Luiz, nessa hora, ela, ainda veneranda, ela diz assim: a cidade espiritual de nosso lar, falando agora da colônia nosso lar, é de transição. É uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Olha a que se presta a colônia nosso lar. Poucos ali de nosso lar estão mais evoluídos ou estão prontos para ascender outras colônias mais elevadas, outras esferas espirituais mais elevadas. Poucos, ela diz. Alguns poucos se preparam para isso, para subir, para melhorar, para progredir espiritualmente. A grande maioria que está em nosso lar está sendo preparada para voltar à Terra em serviços redentores. Não é a passeio. Não é a passeio. Não estamos aqui a passeio. Cada um de nós aqui está em serviço redentor. E não pensem que é para a gente ficar ajudando muito os outros, não. Porque às vezes o povo acha que reencarnou para ser missionário e ajudar todo mundo. Não, a redenção é nossa. Somos nós que precisamos nos redimir diante da lei de Deus. Então as nossas reencarnações estaremos em serviços redentores, serviço de redenção, de perdão, de aprimoramento, de dedicação para melhorarmos. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos a elas desde hoje. A Marlene aqui, depois eu converso com você, Marlene, em particular, tá bom? Então, nós vemos aqui essa colocação de Joana de Anjos dizendo: olha, compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento. Cuidado, vamos atentar para o nosso pensamento, vamos focar a nossa coisa. Orar e vigiar não é o vizinho, não é o que passa na rua, é a nós mesmos, a esse nosso mundo mental, que nós precisamos
melhorar. E vamos nos submeter, então, a essas leis desde hoje. Submeter às leis do pensamento é procurar verdadeiramente equacionar o pensamento numa boa frequência. Há uma frequência de perfeição, de cuidado, de zelo, e é aí que nós precisamos, então, nos manter. Este é um cuidado. A ministra, então, sorriu e está encerrando aquela palestra que ela está fazendo, dizendo: quem deseja aproveitar? Quem, estando ali assistindo a palestra, desejaria aproveitar para submeter-se às leis do pensamento, para cuidar mais, para fazer esse exercício mental. E logo após, ocorre uma música suave no ambiente e a ministra, então, conversa mais um pouco de tempo, revelando amor e compreensão àquelas pessoas que ali estavam, aqueles trabalhadores, também a delicadeza e a sabedoria. E isso é um traço do seu perfil, né? A amorosidade, a compreensão com os outros, além da delicadeza e da sabedoria que ela tem para poder passar. Não é porque está num cargo de ministra que ela não teria uma atitude como esta. Muito pelo contrário, é dela que se espera uma atitude mais amorosa. Eu não disse boa noite a Marlene, nós já dissemos, a Lúcia, a Silvia, o Guto. Boa noite a todos e sejam bem-vindos. Vamos lá. Continuando, ela então diz ali, né, nessa conversação, e sem qualquer solenidade, ela está orientando pessoas, atendendo, e sem qualquer solenidade, ela acaba ali a palestra com uma pergunta, e diz André Luiz, uma pergunta graciosa às pessoas. Os companheiros, então, se levantaram e disse: que é isso? André Luiz disse: acabou a reunião? Porque ela brinca um pouquinho com o pessoal e as pessoas se levantam para sair, e André Luiz, então, achou pouco, e achou que talvez uma ministra ele esperasse um comportamento mais circunspecto e uma reunião com mais pompas e circunstâncias do que aquela que ela apresentou. Diz: que é isso? Acabou a reunião? E Narcisa diz: a ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela vem, dá o recado, conversa um pouquinho e sai. Não fica ali marcando muito tempo, tem mais o que fazer. As pessoas estão interessadas, mas ela tem mais um pouquinho do que fazer, não pode ficar ali à disposição das pessoas. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas, e olha o que ela justifica, começaram com Jesus. Então, tudo que é ensino da Boa Nova, ensino do Evangelho, elas começaram com Jesus. Mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Quer dizer, ela dizia: não sou eu que estou colocando ponto final. Isso aqui é uma parte da história. Começou com Jesus e eu não encerro nada. Fique em aberto para ter continuidade ainda na vida. E assim ela acaba a narrativa desse capítulo 37, que falava sobre a preleção da ministra. E nós vamos já iniciando o capítulo 38, o caso Tobias. Boa noite, Edna. O caso Tobias, vamos recordar, Tobias é amigo de André Luiz, que está ali nas câmaras de retificação. Ele trabalha ali, é um dos trabalhadores, dirigentes daquele ambiente. Então, ele está acompanhando André Luiz, Narcisa, e ele se aproxima de André Luiz para poder orientá-lo no trabalho que ele deve realizar. E é agora o terceiro dia de trabalho, porque lá no primeiro dia André Luiz tomou o pé de toda aquela situação, recebeu aquela caravana que os samaritanos trouxeram de espíritos recolhidos. No segundo dia era o tratamento, a ajuda, a acomodação, o alojamento desses espíritos, os cuidados necessários.
e teve à noite a palestra da ministra veneranda, e agora é o terceiro dia de trabalho de André Luiz nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração, que está ali. Então, nesse terceiro dia de trabalho, Tobias lhe faz uma grata surpresa no final do serviço ao entardecer, quando o turno dele acabou e entrariam aí os trabalhadores da noite, né? O outro turno de trabalhadores para cuidar dos pacientes. O Tobias o convida a conhecer a sua casa, a sua família. Então ele diz ele que foi levado fraternalmente por Tobias até a sua residência, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. André Luiz está conhecendo as pessoas, está conhecendo o modo de vida em nosso lar. Então ele só tinha conhecido a casa de Dona Laura, mãe de Lísias, agora vai conhecer a família de Tobias, a casa de Tobias. E logo à entrada, diz André Luiz, apresentou-se-me duas senhoras estavam na casa de Tobias, uma já idosa e outra próximo da maturidade, uma mulher ainda jovem, porém já madura. E essa era a sua esposa, era a esposa de Tobias, essa era a esposa dele. A outra era a irmã, ele diz, a outra é irmã. Luciana e Hilda eram as duas que estavam ali. E que foram gentis com receber o André Luiz, acomodar na casa. Então foram se reunir na biblioteca, olhando livros belíssimos, uma biblioteca belíssima que Tobias tinha, examinaram volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. Os livros não eram belos só por fora, numa encadernação bonita, bem arrumado numa biblioteca, mas eram de conteúdos belíssimos, e André Luiz ficou um tempo entretido nisso. Até que a senhora Hilda, narra ele, convidou a visitar os jardins da casa, com caramanchões de caprichosos formatos, diz ele. Caramanchões. A característica do jardim da casa de Tobias era esta. E André Luiz, então, observa algo interessante. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Então, as casas, lá no comecinho da obra, ele fala dos jardins em todas as casas, da presença de flores nos jardins das casas. E ele diz, mas cada uma parece que tinha um tipo de flor, contribuía com um tipo de flor. Na casa de Lísias, Dona Laura, que foi a primeira onde ele se hospedou, eram as glicínias e os lírios que imperavam nos jardins de Dona Laura. Na casa de Tobias eram hortênsias, dizia, inumeráveis, que desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu, ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, formando um gracioso teto. Então, era uma vegetação diferente que André Luiz estava vendo, porque ele dizia semelhante ao bambu novo. Ele não está afirmando que é o bambu, mas era uma vegetação para ele que ele poderia descrever assim. E mostrando aqueles caramanchões que se formam com os vegetais. André Luiz estava encantado com a beleza daquele jardim, encantado pelo perfume que aquele jardim também exalava. Ele estava ali maravilhado. E Luciana, nesse momento, vem chamá-los para uma leve refeição. Ele estava com Hilda e Luciana vem para uma leve refeição. Esse encantamento dele pela delicadeza das pessoas, pela beleza do ambiente, porque ele estava, Tobias morava ali, no Ministério da Regeneração, que era um local de muita dificuldade, espíritos muito comprometidos. No entanto, o habitat dos trabalhadores era digno,
era bonito, bem cuidado. Então ele está ali encantado com aquele ambiente simples, porque era simples, apesar de tudo isso, um local simples, de uma fraternidade sincera, que percebia isso nas pessoas, e ele não sabia nem como agradecer isso que eles estavam ofertando a ele então. Tobias então, nessa conversa, nesse momento que eles vão fazer uma leve refeição, e olha, nós estamos falando de mundo espiritual, refeição, lembram-se, esse ministério da regeneração é o mais, vamos dizer, terreal, mais próximo da vida terrena. Então os espíritos que estão aí recém-chegados da crosta terrena, recém-chegados, ainda trazem consigo muita necessidade de alimento, materialização de alimento. Ainda sentem a fome, a sede e precisam ser atendidos nessas necessidades. E os trabalhadores também têm uma alimentação aí que lhe oferece um pouco mais de energia, porque trabalhar com esses espíritos cobrava uma energia, vamos dizer, fluídica, física, maior do que com espíritos elevados, que vão sugar menos energia. Então os trabalhadores também precisavam desta refeição. E André Luiz, então, Tobias diz a ele, o meu amigo é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar, por isso que esse capítulo tem como título o caso Tobias. E as duas senhoras sorriram naquele momento, quando Tobias queria contar alguma coisa para André Luiz do particular da sua vida. Talvez não conheça meu caso, você está chegando agora, o pessoal aqui sabe, mas você talvez não conheça. Aliás, diz ele, temos numerosos núcleos nas mesmas condições, quer dizer, numerosas famílias, numerosos lares constituídos da mesma forma que o lar que ele criou no mundo espiritual. E continua, imagine que fui casado 2 vezes e ali ele indicou as 2 senhoras que estavam na casa com ele. Ele foi casado 2 vezes com elas. Ele já mostra que as 2 tinham sido, e diz a ele, creio que não precisa nem esclarecer quantas esposas, elas estavam ali com ele. As 2 esposas dos 2 casamentos dele estavam juntas dele, habitando o mesmo lar. Muitas pessoas, quando já estudamos outras vezes essa obra, é aquele risinho maldoso, né, que as pessoas fazem, né? Poligamia, está ali vivendo com 2 mulheres, essas coisas que a nossa mente contaminada com as coisas mais densas do nosso mundo atribui também ao mundo espiritual. E André Luiz assim, sim, mas ele estava confuso. Ele, na mente de André Luiz, passou o mesmo que na mente de muita gente. Como? 2 esposas coabitando com ele no mesmo lar? Como pode? Esse, sim, quer dizer que a senhora Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na Terra? E o Tobias disse, isso mesmo. Quer dizer, elas foram as esposas dele na Terra. Hilda, então, entra na conversa, toma a palavra e diz, desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. O Tobias, eu acho que deveria ser até uma pessoa brincalhona, porque parece que ele queria provocar isso mesmo, o olho arregalado, causar. Ele queria causar, porque ele sabia do pensamento terreno, e ele deixava isso para as pessoas recém-chegadas da Terra, que tem uma ideia na cabeça e de repente vê algo diferente. E aí Tobias diz a ele, pois não será motivo de júbilo. Veja que aí ele está falando, ele quer contar, não é para causar. A impressão que a gente tem primeiramente é que é para causar, mas ele não quer contar para causar. Olha por que ele quer contar a história e mostrar que ele tem 2 mulheres. Esse não será motivo de júbilo
vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando alguma expressão de fraternidade real? Ele queria mostrar porque nós, de um modo geral, somos ciumentos. Temos ciúmes da nossa família, dos nossos, porque os meus, né? E o meu companheiro, a minha companheira, a gente toma posse, tem ciúme. No geral, em maior ou menor dose, mas alguma coisa nesse caminho a gente tem. E esse não será júbilo ter vencido isso? Poder estar as duas ali sem nenhum ciúme uma da outra, ter vencido isso. E ter vencido isso é porque houve um momento em que esse ciúme fez estrago. E eles conseguiram vencer, porque senão não será júbilo, né? Ter vencido isso, esse ciúme inferior. Mas venceram como? Conquistando expressão de fraternidade real. Quando entra a questão da fraternidade, da amizade, desse convívio, esse ciúme cai por terra. E é que prejudica tantas vidas, tantas relações. Nós vamos ver o caso dele e vamos ver que num momento determinado isso foi muito ruim entre eles. Então André Luiz diz a Tobias nesse instante, de fato, o problema interessa profundamente a todos nós. Quer dizer, como vencer isso? Como saber? Porque o próprio André Luiz, ele pensava na família dele e dizia, mas como será que eles estão? Eu não estou presente? Como será isso, né? Imagine se ele soubesse de alguma coisa, algum evento da viúva dele com algum outro homem, o ciúme dele ia complicar e a gente vê que isso acontece depois de verdade com ele. Mas é aprender a desenvolver esse amor fraterno, essa fraternidade. Então ele diz, de fato, o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas no planeta em estado de segunda núpcias. Muitas criaturas muitas famílias, já houve segundas núpcias, ou do marido, ou do homem, ou da mulher, enfim, casaram-se novamente, houve um momento de separação, fosse pela morte, fosse por uma separação legal, e reconstruíram família. Então, muitas famílias na face da Terra viviam essa condição de segunda núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Essa pergunta, nós vamos ver que os apóstolos perguntaram a Jesus algo dentro desse tema. Quando eles dizem assim, Senhor, uma mulher casou-se, seu marido morreu, e eles eram 7 irmãos. E ela casou-se depois com o segundo, ele morreu, ela casou com todos os irmãos, ela foi casando e foram morrendo. Aí eles perguntaram para Jesus, e quando ela morrer, com quem ela ficará? Vejam que eles tinham uma ideia da continuidade da vida. Primeiro ponto, porque eles estão pensando, eles morreram, então para ela encontrá-los, ela também teria que morrer. E se em algum lugar eles iam se reencontrar mortos para a terra em espírito vivos. E eles perguntam, né? Com quem ela ficaria? Porque a lei mandava, era uma questão de lei. O marido era aquele filho mais velho, aí passava para o outro, era uma questão de lei. Ela tinha que casar com o cunhado, que é para continuar a tradição de família. E ali a pergunta era essa. Então, aqui também, eles dizem, o André Luiz diz a ele, como proceder? Né? Como vai acontecer essa história diante da espiritualidade eterna? Quer dizer, segunda núpcias, terceira núpcias, quem vai ocupar o posto de marido, mulher, companheiro, companheira, não importa? Quem vai ocupar esse posto? Era essa a questão que o André Luiz estava falando. Então, como resolver tão alta questão afetiva,
Considerando-se a espiritualidade eterna, sabemos que a morte do corpo apenas transforma, sem destruir. A morte do corpo não destrói nada, transforma. A morte do corpo não muda a criatura, transforma a condição da criatura. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Não se destrói com a morte. Os laços da alma não se destroem com a morte do corpo físico. Eles continuam vigentes. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos milhões de criaturas nessas condições. Então, como pode isso? Como ficará a constituição dessa família no mundo espiritual? Muitas vezes já lembrei com interesse a paisagem evangélica em que o mestre nos pede a vida dos anjos, porque é nessa paisagem que ele diz, eles vão viver como anjos. Aquela mulher com aqueles 7 maridos que ela teve. O que significava que ela não teria uma vida de contato físico com eles. Eles viveriam fraternalmente. Eles estariam juntos fraternalmente. Então ela diz aqui, é isso que André Luiz fala, há uma paisagem evangélica em que o mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso, diz Tobias, é reconhecer que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Então, Tobias, olha, viver a vida dos anjos é quando tivermos a evolução dos anjos. Por agora, eles, com todo respeito ao mestre, forçoso é lembrar que nós estamos na esfera dos homens desencarnados, não dos anjos. Voltamos. Deu uma parada maior agora, né? Travou, mas já deu para voltar. Acredito eu que conseguimos voltar. Bem, então eles, como solucionar aqui semelhante situação? Como resolver isso aqui? Muito simples. Muito simplesmente, diz Tobias a ele, reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Então as coisas, existe sim, aí todo mundo voltou, graças a Deus, voltamos, ressuscitamos. As coisas, elas têm um ponto ideal. Viver a vida dos anjos será o ponto ideal. Mas existem muitos níveis evolutivos, e dentro desses níveis evolutivos os nossos comportamentos são compatíveis. Por isso que aqui ele está dizendo que entre o irracional, o animal, e o homem, há uma enorme gradação de posições. Entre os homens também, entre o homem e o anjo, há enorme gradação de posições. É aquela questão 540 do Livro dos Espíritos. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia em a natureza. É a fala do Livro dos Espíritos a respeito desta hierarquia na evolução, desses níveis evolutivos. Então, do átomo primitivo de ontem ao arcanjo de amanhã, há vários níveis de desenvolvimento na natureza. Tudo se encadeia, não tem nada fora do lugar, é passo a passo, e nós vamos então chegando cada vez melhorando mais, vivendo uma experiência melhor. Então continua Tobias a dizer a André Luiz, assim entre os homens, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Do irracional para o racional é uma trajetória imensa, do racional, do homem, para o mais humano possível, mais angélico, ser angélico, a outra distância imensa acontecendo. Ora, como poderemos aspirar à companhia de seres angélicos
se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Gente, isso aqui é uma fala fantástica. Porque veja bem, o que é que Tobias está dizendo? Como é que nós queremos aspirar, sonhar com a companhia dos anjos, viver entre os anjos, ter diálogo com os anjos, se não conseguimos nem viver de forma fraterna uns com os outros aqui na Terra? Estamos muito distantes. Então a gente ouve muitas vezes aqueles relatos, né? Tem gente que conversa com os anjos todo dia, é orientada, não sei o que, assim, meu Deus, precisa ter uma elevação muito grande para chegar a esse nível. E, no entanto, muitas vezes tem essa atitude e não tem fraternidade com os outros que estão aqui seguindo juntos na caminhada. Não cuidam disso, não fazem por viver melhor. Então, olha a distância nossa da angelitude, quão grande ela ainda é. Quer dizer, temos muita estrada pela frente. Claro que existem companheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou de socorro de guardiões caridosos. Então, muitas pessoas fortes e firmes conseguem caminhar sozinhas, mas a maioria de nós está precisando de ajuda para conseguir deslanchar, para conseguir ir adiante. Precisamos de ajuda. É por caridade que eles estão nos ajudando, porque sozinhos nós não damos conta nem da própria vida. Nos enterramos muitas vezes. Assim, os casos dessa natureza são resolvidos, e aí a natureza do casamento que ele está falando, da vida em família. Então ele diz, assim os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo que o verdadeiro casamento é de almas, e essa ninguém pode quebrantar. Não tem jeito. Então, a solução de viver em harmonia, viver junto, é só no exercício da fraternidade. E, na verdade, a ligação que vale em tudo isso, de alma, é de alma para alma. Por isso que tem a expressão alma gêmea. Não existe alma gêmea. Deus não criou duas almas ao mesmo tempo. Nós somos indivíduos. Gêmea no sentido da afinidade. Encontramos outra criatura muito afinizada com o nosso modo de ser. Então, este casamento, essa afinidade tão grande, é o casamento de almas. E ninguém separa, ninguém pode quebrantar, diz então Tobias André Luiz naquele momento. Ninguém. Porque são almas muito unidas, que estão ali, né? Bom, vamos lá então. Os amigos aqui. Bom, vamos primeiro. A Cláudia comentando a situação de Campos do Jordão, que estamos muito longe da luz. Não é a situação de Campos do Jordão, até porque publicidades que foram feitas de Campos do Jordão não foram verdadeiras, algumas, não todas. Mas especial um jornal que fez uma mídia com fotos de 8 anos atrás, num outro evento de uma festa em Campos. Então nós temos que ter cuidado até com isso. Claro que houve sim abuso de pessoas se acumulando, abuso no sentido de se aproximar demais, se acumular demais, com riscos para a saúde, no momento em que nós temos que ter cuidados. Distanciamento é necessário para não haver uma contaminação de vírus, porque depois a situação de saúde fica complicada. E isso está longe da luz, não é da luz, é da consciência desperta. É falta de consciência. Só isso. Se tivéssemos mais consciência, nós teríamos mais cuidados em vários aspectos. Em vários.
Então também não adianta muito a gente fazer a parte da gente e ficar daí malhando o outro que não está fazendo. Vamos continuar fazendo o nosso, sossegadinho, nosso cantinho, da melhor forma possível, com todo cuidado que nós devemos ter e cumprir. Pessoas precisam trabalhar, as que não precisam se poupem, se resguardem, enfim, nós já sabemos toda a cartilha, resta ler a cartilha e saber interpretar, só isso. Bem, vamos lá então, que aqui ainda havia a Sandra dizendo que em Cruzeiro faltou energia elétrica e ela perdeu hoje. Quero lembrar a Sandra e todos os demais que sempre depois que nós encerramos aqui as nossas reflexões, esse encontro vai para o nosso canal do YouTube, Marina Ferri, é só digitar Marina Ferri no YouTube e todos os livros estão no playlist com as aulas que nós fomos fazendo. A gente só pede que se inscrevam, que dê o like ou dislike, põe o sininho, de alguma forma interaja com essa possibilidade, porque assim nós podemos manter isso atuante. Eles veem verdadeiramente, o pessoal que coordena, que toma conta de tudo isso, observa que há um interesse. E se há um interesse, eles vão dando mais aval, vão permitindo. Nossa página é uma página de estudos, é um canal só dos estudos das obras de André Luiz. André Luiz, as obras de Kardeciana, as obras de Joana de Angelis, são estudos. Então nós gostaríamos sim que as pessoas aproveitassem mais. Então Sandra, não fique tristinha não, que depois você pega desde o começo lá e poderá ver direitinho esse nosso encontro. Vamos então, nós já estamos faltando um minutinho para encerrar o nosso tempo. Apenas essa conversa de Tobias com André Luiz, ele falando, assim, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima. O que conta é isso, e reconhecendo-se ali, o verdadeiro casamento é de almas. E essa ligação, esse casamento de almas, essa aliança de alma com alma, ninguém pode quebrantar. São os verdadeiros laços, e isso o mundo espiritual respeita perfeitamente. Vamos deixar a continuidade da história de Tobias para a semana que vem, que nós vamos saber verdadeiramente a situação, o que é que levou Tobias a ter duas esposas e agora elas estarem junto dele. Uma que ele considera esposa e a outra que ele tem como irmã, vê com esse carinho de irmã. Agradecemos a companhia de todos, lembrando que amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Será a nossa noite de estudo do livro dos Médiuns. Vamos começar Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer um passeio um pouquinho pelas religiões para poder depois a gente engrenar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus amigos, que possamos ter uma semana de paz, de confiança. Vamos lembrar do pensamento positivo. Vamos pensar que as coisas vão melhorar, que isso tudo é um momento do nosso existir e vai passar. Jesus está no leme, Deus é Pai, e nós estamos aqui. Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer tudo que for possível, estiver ao nosso alcance, vamos fazer a nossa parte. Contribuir da melhor forma possível para que tudo fique bem com todos, E dessa forma, com certeza, estaremos angariando o bem para nós mesmos e para todos aqueles que necessitam. Mas vamos fazer essa força essa semana de pensar no bem. E enquanto isso, para encerrar, faremos a nossa prece de Cáritas, tão importante nas nossas reflexões. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem
a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus abençoe a todos, que Jesus ilumine, que a luz se faça em nossas consciências e a fé e a esperança estejam em nossos corações. E até amanhã, se Deus quiser, quando aqui estaremos novamente com novos estudos. Muita paz!